Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Keila Sena. Rejane. E nós somos o canal Ponte Brasil USA. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, aproveite esse momento agora, se inscreva no canal, aperta aí o sininho para que o YouTube possa entregar mais e mais. Dê o seu like se você gostar. E hoje a gente está aqui com um casal especial. Todos os nossos convidados são especiais, mas esses são feras. E eu quero apresentar para vocês o Gustavo e a Carol. Vou deixar eles falar um pouquinho sobre quem são eles, de onde eles veio do Brasil e o que eles estão fazendo aqui na América. Primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer, fico muito feliz de vocês estarem dando início aí nesse projeto. Não é à toa que a gente se encontrou, tá aqui, e que Deus abençoe e prospere o projeto de vocês, que é muito legal. Amém. Muito obrigado pela oportunidade também da gente estar participando junto com vocês. E ainda mais sendo o primeiro, né? Pô, que responsa. Estamos inaugurando o primeiro podcast do canal aí, sendo e ajudando, trazendo mais informação e talvez compartilhando também um pouco da nossa história. Bom, muito legal. Deus abençoe mesmo muito e prospere esse canal. Amém, eu dou para vocês. Amém, amém. Bom, você perguntou de onde a gente é do Brasil? Nós É. somos do Paraná, Londrina. Norte do Paraná. Londrina. Vocês dois, Paraná. né? Aham. No mesmo Sim. lugar. Cara, a Que gente legal. se conhece praticamente a vida toda. A gente estudou junto desde pequenininho. Gente, que bonito. Vamos pra mesma faculdade. Oh, meu Deus, que bonito. Mas não namorava não, tinha nada de não. Mas viemos do mesmo buraco. Gente. Já tava nos planos, né? Não é? Eu acho que tava, viu? De Deus, né? Não De Deus, nossa, não não conversa, porque a gente não tinha muito contato no começo, mas depois da gente entrar na faculdade que a gente foi se reencontrar novamente. E quando foi que vocês, tipo assim, decidiram vir para os Estados Unidos? Como é que foi a história de vocês, a vinda? Nós viemos a primeira vez que a gente veio pra cá foi em 2012. Nós ficamos um mês aqui. A gente veio visitar e passear um pouco. Gostamos da rotina, gostamos do lugar, conhecemos um pouco. Qual assim, foi o primeiro lugar que vocês aterrissaram? A gente veio aqui para Boston. Boston mesmo? Sim. Boston. Ah. Eu tenho tia que mora aqui. Nós viemos para visitá-los, né? Ficamos na casa deles. E a Carol teve uma experiência também de trabalhar junto com a minha prima um tempo. Acho que aqui fui pra limpeza, tá fazendo nada, vambora. Bora! Fazer uma grana, né? Fez uns dólares extras ali, né? Então, aí a gente teve essa primeira experiência. E voltamos pro Brasil, terminamos a faculdade, nos formamos. E eu tinha trabalho fixo, a Carol também tinha trabalho fixo lá no Brasil, tudo certinho. Foi bem no começo que o Brasil começou a dar uns sinais de fraqueza econômica, entendeu? E aí, logo que a gente se formou na faculdade, terminamos a nossa faculdade, nós notamos que estava tendo essa mudança do mercado, assim. Muitas coisas, tipo, muitos sites, pessoas que trabalham, né, com a economia, sempre lançavam alguma coisa que vai dar ruim, daqui a pouco vai dar ruim. E a expectativa era, né, um casal jovens, recém-formados, e aí, o que vamos fazer? Da vida? Entendeu? Eu dava aula em escola e o Gu trabalhava numa construtora. Então, assim, vamos pensar a longo prazo. Qual que era a chance de você... Não que você não seja bem sucedido, mas qual a chance de crescimento? Né? Crescimento financeiro, crescimento moral, crescimento de experiência mesmo, estando dentro dessa rotina. E aí nada segurava a gente lá, porque assim, a gente não tem filhos, a gente não tinha dívidas no Brasil. Nenhuma responsabilidade. Exato, nada dependia da gente. Então, ok, nos formamos. Beleza, o que vamos fazer agora? E agora? Aí um belo dia, sentado na garagem da casa da sua mãe, lembra? A gente sentado na escada, assim, era um sobrado, aí tinha a escadinha pra subir, assim. Sentado lá, falamos assim, vamos para os Estados Unidos? Do nada, do nada não. Certeza que tinha dedo de Deus ali, certeza. É o propósito. Né? Exato, então, porque a gente tava conversando, era perto do Natal, lembra? Era perto do Natal e nós já sabíamos que minha prima ia casar em maio, junho? Acho que maio. Maio. Minha prima ia casar em maio. Aham. Então, A sua prima que morava aqui. É.
Ela já estava com o casamento marcado, a minha mãe já estava com passagem comprada, minha avó também, todos iam vir. Então, assim, eu falei pra Carol, assim, uma tia, a irmã da minha avó também ia vir. Eu falei, por que a gente não vai junto? E se a gente decidir, se for pra gente ficar, a gente já fica de uma vez mesmo e... Tentamos uma mudança de status lá. Bem doido, né? Só que, lembra que eu tava conversando com vocês na primeira vez? Que a gente tem no sangue o empreendedorismo, nem sabia que era. Você lembra disso? Lembro. Porque antes, quando a gente veio pra cá a primeira vez, pra passear em 2012, a gente não tinha dinheiro. Mas, ok, quero ir pros Estados Unidos, vou tirar dinheiro da onde? Aí a gente conversando, tal, resumo, a gente vendia salgado na faculdade. Eu assava o salgado de manhã, empacotava, porque a pessoa come com o olho primeiro, né? Claro. Hoje eu emagreço as pessoas, eu engordava as pessoas. E detalhe, você já fazia faculdade de educação física. Fica a dica, mas enfim. Mas não era fitness do jeito que a gente hoje, não tinha o lifestyle. Vocês eram mais novos, né? Come de qualquer coisa, o metabolismo é diferente. Tá bom, né? Comendo, Tá ativo. Exato. Tivemos essa saída, né? Então a gente achou nos salgados, assim, uma opção de fazer uma renda extra. Aí eu assava de manhã, empacotava, vendia pra galera de manhã, que eu estudava de manhã. Aí no fim da tarde assava mais um pouquinho, empacotava mais um pouquinho, levava pro Gu, que ele estudava à noite. E assim a gente levantou uma grana boa, você lembra? O Gustavo não é educador físico. Ele não fazia, ele não fez educação física. Eu sou formado em contabilidade. Eu trabalhava no setor de contabilidade da construtora. Mas você lembra que eu falei que eu fiz duas? Eu sou formada em História. Aí eu fui estudar Educação Física. História e Educação Física. Uau. Você primeiro fez História para depois Educação Física. Eu sempre fui muito curiosa pra saber, né, o porquê das coisas. Por que a gente é assim? Por que a gente se veste desse jeito? Por que a gente acredita nas coisas do jeito que a gente acredita? Então, eu devo muito ao meu jeito de pensar hoje, devo muito à faculdade de História. Sim. Não falaria que não faria de novo, porque é uma faculdade muito massa. Pra quem aproveita. Quem gosta também, né? Pra quem gosta. Então, aí, com toda essa loucura dos salgados, de manhã e de noite, a gente só pegava o dinheiro e depositava numa conta. Sem ver. E foi indo. E aí a gente tinha uma meta de R$5.000 na época. O dólar tava 1-2, alguma coisa assim, e não tava tão fora assim. A gente falou, pô, $2.000 pra gente passar um mês, só eu e ela. Ok, né? Dá pra comprar algumas coisas e tal. Aí quando a gente foi ver, a gente tinha 10 mil. Uau! 10 mil. Caraca! De salgado. De salgado. Imagina quanto salgado a gente vendeu. Isso aí sem a gente se preocupar. O salgado, eu não tirava aquele dinheiro para comprar mais salgado. Eu tirava do meu dinheiro do que eu recebia. A gente comprava salgado, vendia e depositava o dinheiro lá. E os dois faziam essa parte de educação financeira, assim, tipo, de ser regradinho? Ou era um mais puxado que o outro? Não, você mais eu organizado? sou mais puxado, vou. O Gustavo é a cara do papel, né? É o cara do papel, né? Ele é da contabilidade, né? Ele, tipo eu sou das planilhas. Eu fico é o cara das planilhas. Cara, ele vem com planilha hoje, coisa da academia. Amor, olha aqui, não sei o que eu. Cara, tem 2 macacos batendo na minha cabeça, eu não entendo. E assim, como isso é importante, né? Pra galera que quer vir e tal. Não basta ter só vontade, força de vontade, coragem. A coragem, né? Coragem, a gente pula do barco. Do bug jump, vai e pula. Não basta você, tem que ter um planejamento. Tem que ter um planejamento. O que a gente tava, que nem quando a gente decidiu vir pra cá, foi justamente pensando no futuro. Tá? Porque assim, o que a gente entende? Nossa vida é feita de experiências. Essas experiências ninguém pode tirar da gente. A gente pode quebrar financeiramente, mas as experiências, as lições, o aprendizado que você tem com as vivências que você tem, isso ninguém tira de você. Então, por exemplo, se hoje a gente, sei lá, for fazer um outro empreendimento, pô, tudo que eu vivi, tudo que eu tenho de base, de vendas, de negociação, de lidar com funcionário e tudo mais, eu levo para esse outro empreendimento. É natural. Então, não necessariamente eu fico dependente só financeiramente daquilo. Uma coisa que eu observo muita gente que chega aqui, parece que dá um branco, né? Parece que esqueceu da vida que tinha. Ou às vezes teve tanta experiência negativa e, sei lá, bloqueou a mente. E toda experiência negativa serve como um aprendizado. Né? Eu falo que não existe forma que você perde. Ou você aprende, ou você ganha. Verdade. Agora, toda lição é um aprendizado. Então, tem muita gente que chega aqui e se frustrou por causa de tantos problemas que viveu lá no Brasil. Chega aqui e fala, tipo assim, para de raciocinar, sabe? O que você tá fazendo na vida?
Mas o grande problema de tudo que eu vejo é, a pessoa não tem planejamento, mas o maior de tudo, eles não têm objetivo. Exato. Lembra que brincou da musiquinha do Zeca Pagodinho? É verdade. Deixa a vida me levar. A vida leva eu. E outra coisa, eu vejo muito quando a gente... Alice no País das Maravilhas, né? O gato pergunta a Alice, tipo assim, pra onde é que você tá indo? Ela assim, não sei. Então, se você não sabe pra onde está indo, qualquer lugar serve, né? Qualquer caminho serve. Então, a gente tem que saber pra onde está indo. Eu amo esse filme. É um dos meus favoritos, porque atrás desse filme tem muita coisa psicológica. Muita. E o autor que escreveu ele é fantástico, aquele cara. Ele é muito inteligente. Mas sabe o que eu acho também que... acho que às vezes trava muito da questão dos brasileiros, principalmente para quem migra, é porque a gente vem de uma cultura que não tem essa base de... financeira, né? Não tem, cara. A gente é criada para estudar bastante, estudar mais um pouco, entrar numa faculdade que seja boa ou mais ou menos, mas tenha um diploma. Concurso, né? Presta concurso, que nem eu passei no concurso. Comprar uma casa que você vai pagar pro resto da vida. Compra uma casa e, cara, tem um emprego muito bom. Seja um empregado muito bom. Do governo. Tem um emprego. Pois é, eu tinha esse pensamento, cara. Exato. Vou deixar o lado historiador eu falar um pouquinho pra você, porque eu tava conversando isso com os meus pais esses dias, eles estão passeando aqui. E o que acontece, principalmente pra nossa cultura latina, nossa cultura, né, brasileira e tal. A gente vem de um histórico de país que o trabalho é ruim. Por quê? Porque a formação religiosa do país, que foi o catolicismo, relaciona que o trabalho é algo como se fosse ruim, algo penoso, escravo, né? Só quem trabalha é escravo. E quem vive aqui de boa é que tem a vida boa. Então a gente cresceu escutando inconscientemente isso. Então fica naquele pensamento, né, cultural mesmo, inconsciente, porque passa de pai para filho, passa de família a família, que o trabalho é ruim. Então, as pessoas, muitas chegam aqui idealizando que elas vão trabalhar um pouquinho para ter um montão. É verdade. E a conta é o contrário, é trabalhar um montão para ter um montão também. É verdade. Né? Então, assim, a conta não fecha. Por quê? Porque inconscientemente ficou lá no pensamento deles que trabalho é ruim, que esforço é ruim, que não sei o quê, que não sei o quê. E que também, se você começa a fazer um pouco mais de dinheiro, você não é merecedor. Exatamente. Por quê? Porque quem tem dinheiro é ruim. Quantas vezes? É verdade. Por que a Igreja Católica... Gente, eu não tô falando mal da igreja, não, tá? Tô falando como historiadora aqui nesse sentido. Associa que quem faz dinheiro não é bom. Por quê? Quem que são os humildes? O que a gente associa a humildade? Verdade com pobreza. A gente associa a humildade com pobreza. E humildade não tem nada a ver com pobreza. Não tem nada a ver com pobreza. Simplicidade. Você pode ser pobre e... Soberbo. Que é o que muita gente tem por aí, né? Pode ser. Não tem uma casa pra morar, mas anda de reloginho não sei do que, bolsa cara de não sei das quantas e carro não sei das quantas. É o famoso come ovo e a rota caviar. E a rota caviar. Mas no Brasil, o que a gente mais vê é o povo ostentando em Instagram. Muito, né? E com cartão de estourado. De crédito estourado. Aqui também. Então, Aqui também. Muito. Aqui também. E aí a cultura americana não. Vem do protestantismo, que é a base religiosa daqui. O que o protestantismo fala? Que o trabalho enaltece o homem. Que é através do seu trabalho que você vai colher os frutos do seu merecer. Exato. Então, a base do jeito que a gente encara o trabalho é como a gente vai encarar a vida. Então, todo dia eu vou pro meu trabalho reclamando. Todo dia você vai limpar a casa amaldiçoando o lugar que você trabalha. É todo o jeito que você se comporta, como você encara a situação que a gente tava conversando. A gente chegou aqui, cara, eu tinha que limpar a casa, fui fazer... Gente, nada contra, mas não gostava. Por quê? Porque eu sei que eu tenho capacidade para fazer mais coisas que enaltecem o meu espírito. Se você gosta do que você faz, tá tudo bem. E trabalhando, né? Trabalhando. Então, o que eu fazia? Tava lá limpando, escutando podcast, escutando vídeo de filosofia, palestra, sempre exercitando a mente. Pra olhar as coisas com uma visão diferente. Exato. Uma colocação também que a gente sempre brinca é coitado da segunda-feira, né? Todo mundo fala, porra, segunda-feira brava. Hoje é segunda de novo. Nossa, hoje é segunda-feira de novo. Pô, segunda-feira é só mais um dia na sua semana. Só mais um dia. Como é que você encara? E deveria ser o melhor dia, porque é o dia que começa. É o começo. E a semana começa no domingo, né? Literalmente. A gente brinca assim porque... A nossa semana começa no domingo. Porque a gente organiza
né? Como é que será a semana no domingo. Só que aí a pessoa fala, ela não tira um tempo pra organizar a agenda dela, ela não tira o tempo pra organizar a refeição dela, ela não tira o tempo pra organizar os horários e os compromissos. Ai, nossa, mas a minha vida é difícil. Ai, mas eu não tenho tempo pra nada. Claro que você não tem, você não se organiza. Se organiza. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Uhum. Só que é desculpinha, né? Desculpinha que a gente fica contando pra Exato. gente. Desculpinha, desculpinha. Um monte de mentirinha que o pessoal conta. Não, mas tá tudo bem. Você tem 3 filhos. Mas você tem a vida muito corrida. Mas você trabalha demais. Eu comecei a malhar, tipo assim, eu sempre desde os 16 anos, eu sempre fiz musculação. Sempre foi a batutinha da casa, né? A Regiane, ó, batutinha, fortinha. Mas eu cheguei aqui, né? E a gente se deixa levar, na verdade. Aí depois você acostuma o seu cérebro, que é o que é mais fácil. Sempre. Lógico, que é poupar tudo, né? Te leva na zona de conforto. Me levou totalmente para a zona de conforto. Parei quando eu estava com as crianças, minhas crianças. Tem 19 e 17 anos agora, né? Então, é tipo assim, você fica sendo mais a mãe, né? Do que você esquece um pouco de ser você. Eu falo que eu dou muita aula pra mulher, né? Então a mulher esquece que antes dela ser mãe, ser esposa, ela é mulher. Ela é mulher. E se você não tá com a sua autoestima bem trabalhada, você vai dar o quê pro outro? Então, assim, talvez é aquela mãe que tá sem paciência, aquela esposa que tá sem paciência, aquela pessoa insuportável, que ninguém aguenta viver junto, vira uma chatolina. Mas por quê? Porque ela não tá tendo... Tudo. Exato. Aquela, porque ninguém me ajuda, porque é tudo nas minhas costas. Porque... Nossa, aqui se chama nagging, né? Nagging. Exato, The nagging mom, the nagging wife, the nagging. Então, tipo assim, eu sempre me policiei o máximo pra... Deus me livre, eu não quero ficar desse jeito nunca. E você acaba pegando, você acaba entrando naquilo que você não queria ser, exato, né? porque o que você tem medo, você atrai. Então eu comecei a falar assim, que isso, cara? Não, agora, that's it. Eu fui, peguei, assinei para o CK Fitness, né? E eu falei assim, não, vou começar. Aí comecei. Assim, não preciso de ninguém, não preciso, porque tem gente que precisa, né? Tipo assim, não, minha amiga, vamos lá, querida, vamos. Precisando dar um incentivo. Tudo bem, às vezes funciona aquela coisa, né, de ter uma amiga pra te chamar, pra te motivar, não sei o quê. Eu acredito que sim, mas eu não coloco 100% nisso, sabe por quê? Não porque tem muita gente que usa... Não, mas tem muita gente que usa joga a responsabilidade no outro. Então, por exemplo, ai, minha amiga não foi hoje, então não fui. Ai, mas eu não tenho ninguém que me puxa. Não vai ter. Não vai a gente ter. ouve muito não isso, vai ter. Não vai ter. Se você não se puxar, vai puxar quem, caramba? Ai, porque meu marido não me apoia. Então, mas você tá fazendo pelo seu marido ou você tá fazendo por você? Exato. Porque na hora de enfiar uma calça que você não cabe nela, não é o seu marido, né? Exato. É você e você na frente do espelho. É verdade. Na hora de botar um biquíni na praia e tá achando o corpo feio, é quem? É o seu marido, a sua amiga? Não é. Então, Você. levanta a poupança e vai. Mas a mesma responsabilidade vai pros homens também. Exato. Dou aula pra muitos homens, barrigudinho, sabe? Que na autoestima lá embaixo. Não deixa a esposa ele na esquina sozinho, porque ele não tem autoestima com ele mesmo. Que ele se entende como homem, que ele sabe que ele tem o respeito da esposa, porque ela considera ele como um homem, como portador do lar, entendeu? E aí o cara não tem autoestima com ele, viva com ele ali, ele acaba... assim, tendo essas atitudes de querer limitar a esposa, controlar a roupa que a esposa usa, ou não deixar, não ter momento em família por causa disso, porque a autoestima dele não tá boa. É verdade. E, assim... Eu sou a fitness lá de casa, eu que controlo a comida, né? Mas, lógico, por ter adolescentes, eu às vezes compro uns snacks aqui e ali, e é tipo assim, eu não sou de controlar o que eles vão comer. Eu dou sugestões, entendeu? Eu não posso, tipo assim, eu posso levar o cavalo para beber água, mas eu não posso forçar ele a beber água, entendeu? Mais que um adolescente. Exatamente. Então, eu dou sugestões, a comida que eu faço, eu gosto, né, da minha comida. Tem algumas vezes que eu faço uma comida, assim, americana, né, Keila? Eu ensinei a Keila a fazer o ravioli, assim, eu não sou da cozinha, gente. Eu ensinei a Keila a fazer um ravioli, assim, vai, Keila, 15 minutos, tá pronto. Eu tenho que fazer bem americana, né? Eu tenho que fazer o arroz ficar limpo, senão ele queima. Mas é difícil, tipo assim, não é difícil, é tipo assim, é conciliar. É trabalhoso. É trabalhoso. Mas eu falei assim, em maio, eu comecei a minha trajetória de malhar todo dia. 5 dias na semana, não todo dia. 5 dias na semana.
eu comecei, eu falei assim, não, I'm gonna beat this, you know? Vou fazer. Isso é um ponto. Eu vou fazer. Então, não levantava, não negociava com o meu corpo. É 5 horas da manhã, vou levantar. Pá, levantava e trocava de roupa, tchá, me jogava. Se você pensar, você não faz. Não faz. É o que eu falo pra todo mundo. Não pensa. Levanta e vai. E aí você falou esse negócio, ó, 5 dias. Você começou, você se propôs 5 dias. O que é o erro de muita gente que vai começar? Nunca malhou. Carol, eu quero ir todo dia. Fala, amor. Você não vai todo dia. Por quê? Porque você não tem o hábito de todo dia. A gente quer dar um passo maior que a perna. A gente quer ser mais esperto que o nosso próprio cérebro. Então, assim, o seu corpo não tá habituado a ir todo dia. E tudo que você faz demais num período muito rápido, você enjoa rápido. Porque é a tendência do ser humano enjoar rápido. Então, ó, a semana tem 7 dias. Se propõe a começar com 3. Eu vou 3 dias. Cumpri, sei lá, por 3 meses eu vou 3 dias. Bati a minha meta, eu vou me recompensar de algum modo por ter batido a minha meta e vou acrescentar um passinho de cada vez. E a gente associa muito com a natureza quando a gente fala com os nossos clientes, porque a gente fala muito da plantinha, né? A plantinha não nasce uma árvorezona. Por que com o ser humano vai ser diferente? Verdade. Por que com seus resultados vai ser diferente? Passinho, passinho, para que você crie uma base e dessa base te dê estrutura para você tomar decisões mais assertivas, mais arriscadas. E assim, cara, que trabalho importante, assim, que eu acho que você cuidar da sua mente, do seu corpo, isso desencadeia todo o resto, né? Tratar da sua autoestima, cuidar de você. E aí eu quero saber, assim, de vocês, você veio, aí vocês vieram, se planejaram, deu para perceber que vocês são bem organizados, e a importância de vocês estarem junto, pensando junto, fazendo as coisas juntos, né? Vamos decidir. Eu acredito que sempre tem uma desavençazinha outra ali, mas vocês, como um casal, unidos ali, os dois, cada um fazendo a sua parte, vocês conseguiram, vieram para cá. Aí, como é que foi? O que desenrolou? Você foi trabalhar na limpeza, ele na construção? E como que vocês chegaram onde vocês estão agora? Quem vê a gente hoje acha que sempre foi assim, né? Foi sorte, né? Assim, Sorte, que sempre foi sorte, foi fácil. Você tem a bunda virada pra longe. Eles pegaram um pezinho, são bonitos, pronto, Né? não importa. Nossa, até hoje a gente tava montando um Reels pra postar no Insta do nosso começo da vida fitness. Meu Deus! E uma coisa que a gente foi se alinhando ao longo desse período, eu entender o que é ser mulher, porque tem muita gente que fala, né? O ser mulher, quais que são as minhas obrigações, como que é a minha energia feminina, e tanto ele como o homem. Porque tem muito homem que se diz homem, mas de homem não tem nada. Né? Não é o homem que cuida, não é o homem que provê, não é o homem que tá ali para auxiliar com a energia masculina. Então, isso que vocês veem hoje é fruto de muito trabalho, muita quebração de cabeça. Muita união muita também. União, muito choro, muito perdão, muito correto. No começo nem tudo é como planejado. Quase nada. Podemos planejar, podemos colocar tudo nos detalhes. Vamos fazer assim, vai acontecer assim, não sei o quê. Aí Deus vem lá e ó, pum, pá. Queridão, não é assim fala, não. Aqui, ó, toma mais uma dificuldade pra você criar sabedoria. Toma mais uma barreirinha pra você subir. No começo nós, eu trabalhava na construção, trabalhei com demolição, que é derrubar a parede, derrubar a casa, fazer limpeza, tudo quanto é tipo de coisa dentro da construção. A Carol tava fazendo limpezas de casa mesmo, e ela de help com uma pessoa, com outra e tudo mais. E à noite a gente limpava o mercado ainda, de madrugada. Fazer o part-time. A gente fazia um part-time à noite para limpar um Whole Foods que era em Needham. A gente tava em Low. A gente dirigia 45 minutos. Todos os dias. Galera do part-time, um salve aí, porque, né? Part-time salva vidas. Salva vidas. E a gente começou esse part-time com o objetivo de comprar o nosso carro. A gente veio com o dinheiro e tal, mas a gente não queria colocar todo o dinheiro ali no carro e ficar sem nada, entendeu? Aí a gente começou a fazer o part-time ali e tal pra poder comprar um carro um pouco melhor, não comprar um carro tão velho na época, pra, tipo assim, não ter problema e tudo mais. Ter mais gastos, né? Exato. Aí começamos o part-time lá, foi indo. Tinha dia de madrugada. É muito engraçado, abrir um parênteses, que a gente limpava o Whole Foods.
E eu andava assim, com a vassoura naquelas prateleiras. Porque quem não sabe, o Whole Foods é um mercado saudável, orgânico. Tem tudo do mais lindo, do melhor. Gigante. Aí eu andava naquelas... Eu não fui ainda, não conheço. Cara, não, a gente tem que ir. É maravilhoso. É demais. E aí eu andava assim, limpando as prateleiras, assim, com a vassoura. Aí eu li o rótulo das coisas. Eu falava, um dia eu vou fazer compra nesse mercado, e não sei o quê. E a vida, Deus, é tão maravilhosa que esse ano a gente realize, assim, caiu em si, que a gente tá morando numa cidade. Tem um Whole Foods na rua da nossa casa. E tem dia que a gente sai da academia e fala, vamos passar ali comprar uma carninha? Vamos passar ali comprar um negócio? E tipo assim, a gente idealizou isso, sabe? A gente sonhou com isso. Sim. E quando você menos se dá conta, você tá vivendo. Pode parecer nada pra muita gente, mas pra nós que, sabe, não tinha nada. Hoje que batalhou pra caramba. Que batalhou, sabe que é um mercadinho que, tipo assim, é um padrãozinho, né? Um pouquinho melhor e tal. Você fala, meu, que massa. Fez isso 7 anos atrás. Isso há 7 anos atrás. Uau. Só 7 anos, né? Só 7 anos, né? Fechou o ciclo. Porque fechou no ciclo, né? Exato, fechou um ciclo, exato. Uau, só 7 anos atrás. E aí limpamos, fizemos o part-time, conseguimos comprar o carro, tudo mais, movemos, continuamos, né? Aí eu troquei de trabalho, fui trabalhar com carpintaria. Foi na carpintaria, eu ainda tava limpando casa. Na carpintaria foi muito engraçado, porque na demolição o pessoal já estava com pouco trabalho. E aí ele pegou, o cara me mandava mensagem assim, ó, essa semana você vai trabalhar 2 dias. Aí essa semana você vai trabalhar 1 dia. É verdade, aí, meu marido já passou por isso. Aí eu peguei e falei assim, ó, isso aí não tá com nada não, né? Comecei a olhar no Facebook, um cara que eu conhecia postou lá que um americano tava precisando de helper na carpintaria. Nesses bazar, né? No bazar. Eu peguei e falei, opa, eu vou. Aí passou o telefone no americano, o americano me ligou. Ele falou, você fala inglês? Yes. Sabe trabalhar com carpintaria? Yes. Só yes. Não falava nada de inglês, nada. Tinha uma noção básica, entendia um pouco de espanhol ali, mas não falava quase nada. A minha sorte esse americano, tinha um amigo dele que era de infância e ele era porto-riquenho, falava um pouco de espanhol e passou esse espanhol pro americano. Então ele sabia ali algumas palavras e outro, falava assim pra mim, ó, bueno, no bueno, e assim foi indo. Sim, pero no mucho. Ele falava muita coisa pra mim, eu escutava, começava a entender, ali eu fui aprendendo um pouco do inglês, comecei a comunicar mais com ele e tal, e fiquei com ele 1 ano quase, assim. E ali eu aprendi bastante coisa ali, meu inglês começou a ganhar um engatinhamento. Conversava com ele pelo tradutor, né? Ele me muito mandava... bom, né? A gente sempre fala dessa questão de você ter o contato com o nativo. Porque isso te ajuda muito. Total. Cara. Te ajuda muito. Não, eu ficava o dia inteiro com o cara. E eles, tipo assim, eles estão ali pra te ajudar, eles não julgam. Não, mesmo. Tipo assim, eles veem o seu esforço, eles tipo assim, nossa, deixa eu te ensinar mais. Exato. E a gente tá com sede, né? Quando eu cheguei aqui, falei assim, nossa, eu preciso dominar esse trem aqui, porque eu tô parecendo uma analfabeta, entendeu? Então, pra mim, eu queria mais era dominar o inglês mesmo. E não tem medo de errar, né? Não. Vai embora. Eu falava errado, falava com sotaque, sem sotaque, eu falava pra ele, ó, se eu falar alguma coisa errada, me corrige, por favor. Quero aprender. Então, e aí foi indo. Um coração humilde no sentido, cara, eu não sei tudo. Muito pelo contrário, eu não sei quase nada, eu tô aprendendo. Te tira véu dos seus olhos e te abre portas. Então você fala assim, não falo inglês porque eu tenho vergonha, porque não sei o quê. No fundo, você é uma bela de uma orgulhosa. Que não quer que não quer errar, que não quer que ninguém aponte o dedo pra você. Eles corrigem. Né? Então, minha filha, tira essa armadura do orgulho e vá aprender. Vá aprender. É verdade. É verdade. Verdade. Então. Continuando. Assim foi. A Carol continuou na limpeza. Até que um dia ela pegou uma pessoa que não foi muito legal com ela. Não foi legal assim. É verdade, eu tinha esquecido disso. Isso aí eu lembro. Ela chegou chorando em casa. Porque assim, pessoa assim... É um homem. Um cara. O cara tava responsável pelo carro da limpeza, ele sentado, mandava ela, vai lá esquentar minha marmita. Limpa. What? Ela fazendo o banheiro assim, e ele sentado lá, tipo assim, sem fazer nada, entendeu? Tipo assim, e não só por isso, mas a atitude, sabe, da pessoa. O jeito que ele falou tipo, com você é escravo. Não, você não é escravo de ninguém. Você é um trabalho, uma via de mão dupla. Você me paga, eu te dou minha hora de serviço. Eu sempre falei isso, cara. Eu sempre falei isso. Exato.
Para as meninas, porque a gente sabe que tem muita história desse tipo com relação em todos os campos, tá? Aqui. Sim. Da galera que já tá, que tem um business e daí contrata os brasileiros e quer humilhar. E daí eu falava isso, gente, você só é humilhado se você se deixar humilhar, Exato. entendeu? Cada um vive aquilo que tolera. É uma troca, cara. Você tá dando o seu trabalho, a pessoa tá te pagando pelo seu trabalho, entendeu? Não se sintam submissos. Ninguém aqui tempo da escravidão, ó, já acabou, ó. Então, eu sempre coloquei isso. Desde quando eu tava no Brasil. Eu e a Keila, a gente se conheceu na limpeza, né? Eu nunca deixei ninguém... Eu nunca nem permiti que alguém chegasse a esse ponto. Porque quando chegava já... Opa, peraí. E as pessoas só tratam a gente do jeito que a gente deixa ser tratado. Aqui é São Paulo, Zona Norte, mas não vai zoar o bagulho, não. Mano? Sai de lá do Carandiru. Não vem me zoar, não. E é assim, cara, eu nunca deixei. E eu ficava muito pé da vida quando eu via esse tipo de situação. Então conta aí o que aconteceu, que eu já tô brava já. O que aconteceu com você? Esse cara aí nunca mais apareceu na vida também. Falamos, Carol nunca mais respondeu. E ficou por aí. Aí ela falou... tipo assim, você falou, mas foi uma situação muito humilhante. E foi aquela faísquinha que te deu, né? Não vou ficar aguentando isso até quando? Vai te catar, pra não falar outra coisa. Sua marmita. Vou tacar a marmita de você, queridão. Quer sua comida bem quentinha? Eu já fiz isso, cara. Eu catei um ketchup e quando eu trabalhava... Eu tinha uns 17 anos, fui trabalhar numa cantina. E o cara me tirou, porque ele era o vendedor lá da concessionária e tal. E aí ele veio me tirar e eu quieta, já tava de TPM, brava, não falei nada. Tensão para matar. Eu só olhei assim, bem no olho dele, catei o ketchup, a maionese, dentro do copo dele. Eu falei, agora tá bom, né? Toma aí. Aí ele falou, ele ficou assim, sem ação. Eu falei assim, pode falar com a dona aí. Maionese é molho rosé, né? Aqui ninguém me tira, não. E a menina que era, você tá doida? Eu falei, doido caramba, você acha que eu vou deixar ficar Mas às vezes falta um pouquinho desse posicionamento. Porque senão, tipo assim, ainda mais gente que tá aqui há muitos anos, acho que sabe tudo, né? E tudo bem, eles podem saber muito mais que quem chegou, mas sabe tudo no sentido assim, não pra eu te ensinar, mas pra eu abusar do seu trabalho. Né? A intenção tipo assim, é diferente. Exatamente, de tirar proveito. Porque se eles sabem tudo, eles sabem que as leis protegem qualquer qualquer um, independente do seu estado imigratório. E eu falo aqui também, gente, independente do seu estado imigratório, as leis protegem vocês. Por isso, gente, estudem. É isso que eu falo pra eles. Cara, se informa. Você não precisa ser PhD em nada, ter uma faculdade, não, cara. Se informa. Sabe? Se informa, vai estudar. Vai ter informação pra não passar. A gente já escutou cada barbaridade aqui, que se for colocar aqui, o podcast vai virar 3 horas. Mas... Não, porque é só questionar, né? Será? Peraí, questiona. Só uma coisa, questiona, gente. Aí, não posso andar, a polícia vai... Sei lá, qualquer coisa, a polícia vai me parar. Você tá fazendo alguma coisa errada? Você é procurado pelo FBI? Sim. Pelo amor de Deus, gente. Você matou alguém? Você matou alguém? Não tenha drogas no carro, pelo amor de Deus também. Não leve... drogas. Se não passar no stop, não furar o sinal e tudo não mais. fazer cagada, né? Não fazer cagada. Anda direito. Mas, enfim. Aí passou essa situação, vi a Carol naquela situação, falei, pô, amor, não precisa mais trabalhar. Deixa que eu vou trabalhar e vai se procurar algum... Aí ela começou a pesquisar sobre o curso de personal. Não, fui olhar no bazar do Facebook. Você foi nene antes disso. Não, e aí eu fui secretária. Exato. Eu até contei pras meninas Exato. que eu cheguei lá, a mulher falou, você sabe mexer no computador, não sei o quê, falar inglês? Yes. Mesma coisa, yes. Dica, gente. Yes. Se você tem boa vontade, fala que sim, a vida vai te ensinando. Vai salvar. É igual japonês, por que eles fazem? Eu entendi, eu super entendi quando eu cheguei aqui. Eu falei, japonês é ligeiro pra caramba. Sim. O americano fala um negócio que é o fake until you make it, né? Fake until you make it. Você vai fingindo até o dia que você... Exatamente. Entendeu? Até o dia que você aprendeu mesmo, e aí pronto, não precisa nem mais fake it, né? Aí você não tá fake it, já tá dentro, já tá natural. E aí eu fui disso, eu trabalhava pra essa mulher, que ela tinha 3 crianças pequenas, eram 2 gêmeos e uma menina pequena, e nas horas vagas, que era a maioria do tempo, ela mandava eu lá pra casa dela pra cuidar das crianças. Então eu fiquei nesse negócio de secretária e babá por acho que quase um ano e meio, né? Foi. E aí, nesse tempo que eu tava sentada no office, eu falei assim,
quero estudar alguma coisa. E assim, desde quando a gente chegou aqui, uma coisa, a gente sempre buscou uma academia. A gente nunca ficou parado. E isso também deu muitos conflitos com os familiares do Gu que acolheram a gente, porque assim, é uma geração que não tá acostumada a cuidar de si. Então, quando você ia pra uma academia, você comprava um pote de whey, você é supérfluo. Ai, gente, pra quê, né? Tipo assim, Pra que você tá gastando um dinheiro pote de whey de com isso? $50? Exato. Ai, Os gente. $50 era de quem? Então, Não, mas então, eu falava, gente, eu pagava 300 no Brasil, eu tô aqui, ó, tô suave. Tô pagando 50, eu tô suave. É engraçado como as pessoas querem Entendeu? fazer com o seu dinheiro, né? Querem pagar, Exato, né? exato. porque Tipo elas, assim, controle. julgam a sua realidade a partir da realidade delas. Aham. Então, peraí. E aí eu comecei a estudar, aí eu, né, achei o curso, e na época que eu fiz o curso, só tinha eu de mulher na sala, e inglês, imagina. Todo aquele termo acadêmico, aquelas coiseiras todas, eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Foi 0,0000 zona de conforto. Mas fui. Terminei. E aí, dentro desse lugar que eu trabalhava como secretária, eu tava assim, né? O Gu tava trabalhando na construção, mas, cara, eu sou muito inquieta. Não, tem que ter alguma coisa melhor. Eu sempre não fui conformada. Eu sou agradecida, mas não sou conformada. Então, gente, sejam agradecidos, mas não sejam conformados com a realidade. Se dá pra melhorar, vamos melhorar. E aí tinha um cliente dessa mulher que ele tinha uma companhia de granito. E ela comentou que ele tava precisando e tal. Eu falei, pô, né? Se atenta, Acendeu a luzinha, mas meu marido é bom desse negócio aí, dá certo. Aí eu falei, Gu, monta o currículo aí. Aí, nisso, ele montou o currículo e entreguei pra ela. Aí, toda semana eu perguntava, e aí ele? Fulano já viu o currículo? Ficou até chato, né? Fulano já viu o currículo? Eu acho que depois de uns 3 meses, mais ou menos, né? Sim, ele me chamou. Que ele te chamou. Aí eu fui lá conversar com ele e... É muito engraçado. Nunca tinha usado camisa, sapato social. Você lembra disso? nem tinha, mas nem trouxe, né? Ele camisa. foi todo na beca. Aí fui lá, comprei uma pra ir na entrevista de emprego. Bem tal, Brasil. tal. Sabe aquela coisa bem Brasil? Porque Bem no Brasil legal. você vai na entrevista de emprego, você vai formalzinho, Lógico, você vai arrumadinho, yeah. tá? Aqui eu já aprendi que não. Que pessoal, vou lá fazer uma entrevista de emprego, tá de camiseta e chinelo. Então... Esses vão ficar pra trás, pô. Pode ter Exato, certeza. Exato. Tem que se posicionar, imagem, né? tem que se posicionar, Exato. claro. E como ele tinha me falado que era uma vaga para financeiro, na época ele comentou, ó, preciso de alguém mais no financeiro. Falei, ok, então é na área que eu trabalhava já no Brasil, vou tirar de letra, né? É brasileiro ou americano? A companhia. Brasileiro. Ele é brasileiro. E aí, conversamos, ele falou, ó, agora eu não posso te contratar, daqui 3 semanas eu te mando uma mensagem para te falar a data que você vai começar. Aí a gente, de novo. Aí, beleza. Me chamou de novo para conversar, depois de 2 semanas. A vaga pro financeiro, tá? Ele falou, cara, não posso mais contratar ninguém no financeiro. Eu falei assim, então, não tem problema, me coloca em qualquer setor aqui, me contrata em qualquer setor pra eu aprender. Eu quero aprender sobre o business e futuramente subir dentro da empresa, tal, crescer junto com a empresa. E aí ele pegou e me colocou como auxiliar. Só que auxiliar na empresa de granito, a gente começa lá fora, no pátio de pedra. E aí é movendo chapa, no frio, eu comecei no inverno. Eu comecei, era bem assim, dezembro, novembro, eu não lembro certinho a data, mas era no inverno. E aí, foi na época, tava nevando já, eu trabalhando do lado de fora, frio do caramba, então... aí com um tempo depois ele me colocou em outro setor, que era onde cortava as pedras, para aprender a mexer na máquina. Fiquei 2 semanas no setor, aprendi a cortar, se precisasse eu tava ali de reserva, né? Então, me deixou ali como reserva. E depois de 2 semanas ele me colocou em outro setor. Resumindo, eu aprendi todos os setores da empresa. Uau, que legal. Eu fui aprendendo, aprendi um pouco de cada coisa da empresa e onde precisava eu ia lá, tampava o buraco. Depois de, eu acho que uns 2, 3 meses fazendo isso, ele me chamou e falou assim, ó, como você tem o seu currículo com escritório e tudo mais, eu vou te dar uma oportunidade para você ser assistente aqui dentro de vendas. Só que o inglês ainda estava quebrado ali, entendeu? Conseguia me comunicar, mas não conseguia vender. Então,
Como que eu vou vender para um americano com o meu inglês quebrado? Aí eu comecei ali só recebia e-mail com cotações, fazia cotação, respondia e-mail. Digitando, meu inglês ótimo. Colocava ali o translator, colocava o Grammarly. Grammarly, eu adoro Grammarly. Eu ainda uso Grammarly. Uso direto. Vai digitando e-mail, Grammarly já fala assim, já escreve lá para você, melhor modo é esse jeito. Já era. Usando Grammarly, foi. E aí eu comecei a atender aos sábados nessa empresa, é o que tinha mais movimento de cliente, era 40, 50 clientes por sábado. E todo sábado, um atrás do outro, e os vendedores já não estavam dando conta mais. E eles começavam a me chamar. Gustavo, atende esse. No fogo, assim, filha, só vai, entendeu? Aí eu seguindo os vendedores, eu aprendi a sequência de perguntas que eles faziam, gravei a sequência de perguntas em inglês. E se o americano fugisse ali, o cliente fugisse daquela linha ali, eu voltava na hora. Não, vou voltar para outra pergunta. Né? Eu falava assim, that's nice, ok. Vamos back to it. E aí já ia perguntando. E era sempre aquilo ali, engessado, a sequência de perguntas e tudo mais. Por final, no primeiro mês de vendas, no meu primeiro mês de vendas, eu consegui fechar $50 mil. Eu falei, até eu fiquei surpreso. De venda? É. Nossa. Como auxiliar. Como auxiliar. E aí fui indo, logo já me colocaram como vendedor, que daí eu já comecei a vender por conta. Põe esse cara aí, que ele tá fazendo dinheiro. Aí tá dando certo. Dando certo, vai, né? Aí foi. Então, depois passei para projeto comercial. E projeto comercial, você não vende mais uma cozinha por vez, você vende 200, 100, 300 cozinhas por vez, entendeu? Uau. Então era mais responsabilidade, mais pra prédios, concentração. Né? Pra prédios, né? Exato, tipo assim, exato. Então, assim, nesse trajeto aconteceu muita coisa, tá? Só tô dando um pequeno jump, assim. Mas você se desafiou, né? Você foi... Exato. Só que era assim, o pessoal precisava, preciso de ajuda para mover uma chapa lá fora. Eu ia, não tem problema. Preciso de ajuda numa instalação lá em Maine. Eu dirigi até Maine para ajudar os caras a instalar. Dizer assim, tipo assim, isso não é meu serviço. Não. Exato. Eu já escutei. É o que a gente escuta. Esse é o negócio. Sou vendedor. Muito, tipo assim, eu já fiz isso antes, eu não vou fazer mais isso, né? Acontecia muito dos instaladores ligarem na companhia pedindo ajuda para mandar uma pessoa extra para ajudar na instalação. E eles falavam, manda o Gustavo. Porque os outros vendedores tinham medo de colocar a mão na pedra. Eles falavam, o Gustavo ajuda. Dá pra sentir que o Gustavo ajuda. Então aí que eles me mandavam direto, entendeu? E você tava ganhando, na verdade, né? Você ganhou experiência. Eu ganhei experiência, eu ganhei respeito dos instaladores, ganhava admiração com os clientes também. A gente nunca perde quando a gente dá, né? Não, demais. Só acrescenta. E é tudo aprendizado. Então, cada situação que eu ia passando junto com os instaladores dentro da casa, um dia que eu fui gerente de instalação, eu já sabia como lidar com a situação. Então não foi à toa que eu estava lá dentro da casa da pessoa olhando aquela cena acontecer. Nada é à toa. Se Deus te coloca em alguma situação, é porque alguma coisa você tem que aprender. Talvez não é para aquele momento agora, mas no futuro você vai usar isso. Então nada de corpo mole, sabe? Precisa fazer mais do que é devido. Exato, é isso. A vida é sobre isso. É sempre se esforçar um pouquinho mais, fazer um pouquinho mais. Over-delivery. É o over-delivery, isso que eu ia falar. É sempre entregar. Principalmente você que trabalha com cliente, com gente. Faça um pouquinho a mais do que é, entre aspas, esperado. Porque assim você conquista uma admiração. Assim você faz a diferença na vida da pessoa. Exato. Um exemplo bobo da limpeza que eu vejo assim. Tem uma pessoa hoje que limpa o nosso apartamento. E eu acho super legal o jeito que ela dobra a toalha do meu banheiro. O jeito que ela dobra o papel higiênico lá, faz um negocinho no papel higiênico. Tipo assim, é um detalhe, entendeu? Mas é algo diferente, entendeu? Ela teve um chama atenção. Pra fazer aquilo ali. Florzinha. Exato. Cara, eu sou pedagoga, né? Eu falei, cara, eu já fiz muita flor de crepom. Como é que eu não vou fazer uma flor no papel higiênico? Eu fui pro TikTok, YouTube. Falei, não, eu vou aprender. Vou fazer esse negócio aí. E no outro dia eu tava lá fazendo a flor, fazendo barca. Eu falei, quê? Filho. Eu não vou ficar pra trás, não. Vou fazer essa flor aqui. Mas isso aí é um extra, entendeu? É o over-delivery. Então, fazer mais um pouquinho. Com esse espírito que a gente sempre teve dentro da gente, que a gente ainda tem. A gente continua movimentando. Mas foi assim que a gente fez, voltando lá pro negócio do fitness. Aí eu tirei o certificado.
E aí eu fui dar aula numa academia, porque assim, ó, eu não tinha documento na época. Estamos no processo ainda hoje. Mas para você trabalhar numa academia, você precisa ter um social, né? Como se fosse o CPF do Brasil. E aí eu falava, gente, eu não tenho isso. Tá, mas eu tirei meu certificado. O que é que eu vou fazer? Porque para você estudar, para você se certificar, nem todo lugar você precisa de ser um cidadão, ter um green card ou alguma coisa assim. E aí, não tinha. Eu fui olhar, voltando mais uma vez pro tal dos bazar. Tinha um casal de brasileiros que estava trazendo o programa deles, que era lá na região de Boston, pra essa região aqui de Lowell, Tewksbury e tal, na academia da Gold Gym. E eu peguei, mandei uma mensagem e falei, vem, faz uma entrevista. Precisava de personal trainers na época. Beleza, eu fui lá, fiz a entrevista. Eu acho que não tinha muita gente, né? Fazia isso. Aí ele falou assim, então você vai ficar responsável por o programa daqui. E o que é eu ficar responsável? Eu fazia tudo. Eu dava aula, eu cobrava, eu cuidava do cliente, eu recebia as coisas, eu fazia as avaliações, eu fazia tudo. Tudo que envolve o processo fitness de um business com a pessoa. Aí eu, ok, né? Fui aprendendo. E eu sempre tive muita energia. Então, assim, meu aluno tá ali me procurando. Por que é que eu vou chegar bem meia boca pra dar aula pra ele? Ele tá me contratando porque ele precisa de alguém que puxe ele. Porque se ele tivesse energia, ele ia sozinho. Verdade. Então, você pega esses trainers que a pessoa tá lá de braço cruzado, com uma cara de bunda azeda. Olhando pro nada e contando 1, 2. Ou às vezes olhando até pro telefone. Pro telefone, não. Primeiro, honra quem tá confiando no seu trabalho. Aí já basta. Se dê o seu melhor ali, porque a pessoa está confiando no seu trabalho. Eu lembrei muito do cara, quando eu comecei a fazer academia, rapidinho. E aí ele falava assim, eu abria, no começo eu ia, e depois eu passei a ficar tão, assim, bitolada na academia, que eu ia 2 vezes. Aí eu abria a academia com ele, eu falei, bora, acorda. E no começo eu tinha muita raiva dele, porque ele ficava sempre no meu pé pra eu poder fazer. Ele, vai, barriga d'água. Ele falou assim, bora. E depois eu ia fazer Muay Thai com ele. Bora, barriga d'água. E tipo, eu tinha um ódio dele. E eu ficava com ódio, e aí me impulsionava a fazer os exercícios. Cara, eu perdi 10 quilos, 10 quilos. Tá vendo? E ele era muito pilhado, ele é até hoje. E eu sou muito grata a ele, sabe? Depois a gente ficou amigo, mas no começo eu tinha muita raiva dele. Ele é outra menina, eu tinha muita raiva dele. Mas os nossos clientes, filha, é relação de amor e ódio. E depois eu amei tanto que eu não queria sair da academia, eu tava lá o tempo todo. Eu ia de manhã, eu trabalhava perto, eu ia de manhã, ia à tarde. E aí eu tinha um outro personal, que era o Fábio. O Fábio já faleceu, Deus o tenha, ele falava assim pra mim. Pô, eu falei, o Fábio, e aí, mano? Eu falei, Fabão, eu tô muito magra agora, cadê minha massa? Então, ele falou, Keila, você quer fazer Muay Thai, você quer fazer tudo, seu corpo não tá entendendo o que você quer, não? Exato. Ele falou assim, você tem que, calma, maneira, você tá fazendo um aeróbico demais, você tá puxando demais, o Muay Thai puxa muito, né? Exato. Puxa demais, ele falou assim, você tá bitoladona no Muay Thai aí, e aí você quer ganhar massa? Não dá. Então, eu sempre tive esses caras que me, sabe, que ligaram, e não me davam moleza, não. Primeiro eu tomava um ódio deles, e depois ia. Mas essa eu acho que é uma grande diferença que a gente viveu isso no Brasil também. A gente ia na academia no Brasil, a energia é totalmente diferente do que as academias propõem aqui. Sim. Quando é uma morte, pelo amor de Deus. As academias que a gente frequentou antes, assim, a front desk, a pessoa tá morrendo. Aí ela tá com jaqueta de frio. A pessoa já não tá no shape, né? Porque muitas aqui, com todo respeito, gente, não é gordofobia, nada disso. Mas se você trabalhar numa academia, tem que condizer. Por quê? Porque vamos parar de romantizar a obesidade. A obesidade faz mal pra saúde, sim. Cara, e os pijamas? Você vê o pessoal de pijama. Eu falei, cara, eu tô numa academia, o cara tá de pijama. A menina tá de pijama, que é isso? Calça jeans? Tá de pijama. Eu falei, mano, que viagem. Tipo assim. Primeiro, se a pessoa tá procurando ir pra um lugar pra treinar, procurando ajuda de profissional, é porque ela precisa de um ambiente mais elevado, né? Aí você já chega lá com uma cara de morte, com uma música de morte, com um ambiente que não tem energia, frio, o pessoal sempre de jaqueta. No verão eu ficava indignada, eu entrava nas academias aqui no verão, mó calorzão lá fora. E o calor pra gente é um curto período. Você entrava na academia, você congelava de frio. Peraí, gente. Mas o pessoal não quer suar. Não quer fazer esforço. O pessoal não quer suar. Se puder ter alguém pra pegar o seu braço e fazer e malhar pra você, eu acho que se uma hora chegar nesse ponto, eu não duvido. Pois é. Eu não duvido. Mas foi tudo, analisando tudo isso de ambiente e a proposta das academias daqui, que a gente criou o nosso conceito diferente. Entendeu? E a gente viu a necessidade
Que vocês têm uma, né? Exato, a gente pode falar, exato. a gente não pode falar o nome e tudo, caso daqui. Mas eu queria muito que você contasse a história de você procurando, né? De quando você teve. Quando eu fui mandada embora. Cara, eu queria muito aquela história, aquela parte da história, assim. Não queria que perder isso, porque foi muito, muito legal. Assim, eu queria que você contasse essa parte pra nós. Foi logo depois que você começou a tomar conta do business lá na Gold's Gym. Yeah. E tô falando o nome de um monte de academia aqui, vou falar da nossa daqui a Fala pouco. lógico. Você não pode falar, tá aqui. E aí eu comecei a dar aula e eu sempre fui muito energética, porque se a pessoa tá me procurando é porque ela precisa ter resultado. Você não precisava de mim. Então sempre foi para levar resultado. E os clientes da academia, os clientes dos personagens que eram contratados da academia, que não faziam parte do nosso programa, começaram a ver que eu tava, né, os meus clientes estavam tendo resultado, eles começaram a me procurar. Ou seja, os personagens que eram contratados daquela academia estavam ficando sem cliente porque eles estavam me procurando. E isso o gerente viu e falou assim, né, pensou, ela tá pegando nossos clientes, mas não porque eu era ruim, porque muito pelo contrário, porque eu tava fazendo meu trabalho. E aí ele virou pra mim e falou assim, olha, eu vou subir seu aluguel em 3 meses, no próximo mês, e se você, em 3 vezes, no próximo mês, e se você não pagar, você tá out. Ele fez uma cena assim, com o pescocinho assim, ó, cortando isso, gravou na minha mente. Porque assim, na época ela pagava um aluguel de $600. Acho que era mais ou menos isso. E ele subiu pra 1.800. Coisas, tipo, absurdas. Pra quem tava começando. Pra você sair fora mesmo. Literalmente. E assim, não tinha um contrato. Por quê? Porque na minha imaturidade, eu não tinha era o boca a boca. Não vai fazer isso. Mas até ela chegar nesse ponto, foi o pessoal que começou esse projeto, os donos, os 2 donos, eles simplesmente abandonaram o projeto pra ela. Tinha mês que eles nem perguntavam como que tava. Porque tinha alguém que tava ali gerindo tudo pra Exato, eles, de boa. exato. Eles só queriam saber eles do pararam. valor, Exato. dinheiro. Tava caindo dinheiro na conta. Caindo do dinheiro Aí depois eles conversaram com a Carol, falaram que ia parar o projeto. E a própria academia ofereceu pra Carol continuar lá. Só que ao mesmo tempo que eles ofereceram pra ela continuar, quando eles viram que ela começou a ter mais clientes, eles quiseram tirar ela. Porque eu não tinha opção, eu tinha que ser boa. Eu não queria voltar pra limpeza, não queria voltar a fazer uma coisa que eu não gostava. E você tava totalmente entregue ao projeto, Total, essa é a diferença. Exato. Porque você colocou paixão ali, você tava realmente interessada com as pessoas. E, tipo assim, isso tem uma diferença, né? Sim, Eu querer o sim. dinheiro E um detalhe que assim, eu e a Carol, a gente, toda vez que a gente ia lá nessa academia, a gente falava, pô, esse lugar aqui tem um potencial lascado. Esse lugar aqui é um lugar massa pra uma academia. Se fosse um pouco mais limpa, um pouco mais organizada, a gente ficava falando, a gente comentava o que a gente melhoraria, o que a gente faria. Não é que a gente tinha intenção de comprar a academia, mas a gente já tinha visão. Entendeu? Naquela época. A gente já via o que poderia virar, entendeu? O potencial do negócio. Porque a gente vive isso. Então, quando eu vivo algo, eu tenho autoridade pra falar o que é legal, não. Agora, uma pessoa que, sei lá, você tem que fazer dieta. Tá, mas você faz? Você tem que comer saudável, mas você come? Você tem que praticar exercício, mas você pratica? É sempre pelo exemplo, né? Não é pela fala. E aí ele falou pra mim, você tá out? Eu falei, meu Deus, me desculpa a palavra. Eu falei, fudeu, né? Porque o que eu vou fazer agora? Vou dar aula onde? Primeiro porque eu não tinha documento. Outra porque eu não queria voltar pra limpeza. Se precisar, voltaria. Mas Deus já tinha me tirado desse processo. Então, eu tava vivendo algo que eu gostaria. Aí eu cheguei, nunca esqueço, a gente morava assim, era uma casa de 2 andares, lembra? E aí a gente morava em cima, aí a entrada era por fora, eu sentei de novo, numa escada. De novo na escada. Foi de novo, numa escadinha. É verdade. É verdade. As escadinhas passando parte da vida. E aí eu sentei na escada, nossa cachorra que a gente já tinha adotado na época veio e começou a me lamber, eu comecei a chorar, de soluçar assim. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aí o Gus chegou, lembra? Eu tava super chateado, porque... E agora? Né? O que eu vou fazer? Aí, beleza. Isso se passou assim, mais umas 3 semanas. Um senhor que fazia massagem na época, porque a gente tinha bastante, né, dor muscular, essas coisas, de treino, que é o Luiz, conhecido como Mestre Calango, ele falou assim pra mim, olha, filha, lá onde... Eu nunca esqueço que ele me chamou de filha. Ele falou assim, olha, filha, lá onde eu dou aula de capoeira, a dona do andar de cima fechou, abandonou. Então tem um andar lá. Vai lá, conversa com o dono, vê o que eu acho que ele vai fazer um valor legal, porque aquele lugar tá fechado já faz uns 4 anos, né? Não tá fazendo dinheiro. Falei,
vamos. Chegamos lá, olhamos de fora um prédio velho, velho, feio, né? Tava tudo feio ali. Falei, vamos entrar, parecia um mausoléu abandonado, né? Falei, não, daqui a pouco são uns espíritos aqui. E assim, não tinha elevador, então o andar era o último. Pensa num calor, porque eu acho que era o prédio antigo, era tudo velho. Insulation era velho, não tinha resistência. O teto, como era o último, o teto era de borracha preta. O dia que fazia muito calor, o calor da borracha passava tudo pra dentro. E aí a gente abriu a porta, assim, cara, eu nunca esqueço, tinha tanto lixo. Resumo, tinha tanto lixo que a gente tirou mais ou menos nesse um mês aí de reforma. Dois containers grandes. Inteiros de lixo. Então, assim, coisas que ela nunca mais usou. Tinha fantasia, tudo numa escola de dança. E deixou tudo lá ela simplesmente fechou a porta e foi embora. Cansei. Vou me aposentar. Ainda a gente fez quando começamos a fazer a limpeza, né? Ligamos pra ela, falou, a gente pegou contato com o dono. Tem aqui algumas coisas, se você quiser vir aqui ver o que você quer pegar. Porque retirar, né? Fora. A gente precisa limpar o andar e tal. Separamos um monte de coisa num canto lá pra ela e tudo mais. E começamos a tirar o lixo, o restante. Foi trabalhoso. Porque assim, aí eu voltei a fazer part-time, limpeza, porque eu precisava fazer um dinheiro pra reformar, ou pra fazer alguma coisa lá, né? Lógico, Exato. E aí, o Hugo trabalhava na empresa de granito de dia, à noite a gente ia fazer reforma. De madrugada, que ia fazer que horas? Aí a gente demoliu o banheiro. A sorte, né? A sorte. A sorte é uma bateu. Cara, aí o mestre Calango, né, que apresentou o lugar pra gente, apresentou também o Daniel, porque assim, era um andar, sem brincadeira, era quantos square feet tinha aquilo lá? Era enorme. Era enorme. Eu tinha 3 salas, a maior sala tinha uns 3.000 square feet. A maior sala, só pra vocês A terem maior, ideia. uma das salas. Aí tinha mais outras 2 salas de mais uns 2.000 square feet cada uma. Então, assim, era muito grande. Aí ele apresentou o Daniel, que é o professor de jiu-jitsu. O Dani tá lá até hoje, né? Porque a gente tinha um combinado. Quem saísse primeiro ficava com o lugar. E aí a gente encarou o projeto. E, assim, aprendemos a fazer carpê, tudo no YouTube. Aprendemos a fazer carpê, aprendemos a fazer demolição, aprendemos a pintar. Aí Pessoas conhecidos nossos ajudavam. Tem um conhecido que tem empresa de pintura, ele foi lá, fez a pintura pra nós. Tem um conhecido que faz tile, azulejo, né? Foi lá e fez o tile pra gente. Do banheiro, ajudou, mostrou. O granito lá da pia, eu trouxe me deram lá na empresa que eu trabalhava, me deram a pia lá certinho, coloquei lá no banheiro, entendeu? Então, foi um catado, mas basicamente 70% do trabalho foi nosso. A gente que fez. Foi eu, a Carol e o Daniel. E teve um dia que a gente sentou lá na entrada, assim, que tinha um lobby. Eu olhava e falava, meu Deus, isso aqui não vai acabar nunca. Porque a gente fazia trabalho, a gente via mais trabalho, a gente fazia trabalho, a gente fazia mais trabalho, a gente fazia... Eu acho que, assim, se a gente tivesse pensado o que a gente ia ter feito... Não tinha fazia. E durou quanto tempo, assim, sua reforma até você começar? 3 meses, foi? Uns 3 meses. Uns 3 meses. 3 meses. No batidão, pra terminar logo, porque eu precisava trabalhar. Sim. Né? Então a água tava batendo na minha bunda. Exato. Aí, enquanto o Gu, às vezes, quando eu não trabalhava de dia, eu ia pra lá. Cara, eu não sei fazer muita coisa, mas eu pintava um chão. Qualquer coisa que eu podia adiantando, eu ia fazendo. Eu e a Kaylee. Aí chegava nós 2 à noite, eu e minha cachorrinha. À noite, tudo cheio de tinta, lembra? Quantas vezes eu cheguei em casa, eu pintava metade ela, metade a parede. Mas conseguiram, né? Mas conseguimos. E aí, na época, a gente não tinha... A gente sempre gostou de musculação. Mas aparelho de musculação é caro. Né? E na época a gente, é um produto valorizado, a gente não tinha dinheiro. Aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Vou pro funcional. Então eu comecei com bola, com corda. Eu acho massa? Acho, mas não é minha praia. Mas eu tinha que fazer o melhor que eu podia com aquilo ali. Aí nisso eu nunca postei em bazar falando do meu trabalho, foi só referência do boca a boca, porque na nossa região, eu acredito que eu fui a primeira personal trainer para trabalhar com a nossa comunidade. E aí uma amiga que fala pra outra amiga, que fala pra outra amiga, que fala, foi construindo a carteira de clientes. Gente que treinava lá na Gold Gym veio pra cá, pro meu estúdio, treinar comigo. Aí veio a pandemia. Nisso, né, eu adiantei, tá? Pulei, porque nisso foi trabalho, gente conhecendo. Veio a pandemia, o Gu ficou em casa. Falei, Gu, a gente fechou assim por um curto período, porque também não ia trabalhar. Ia fazer o quê? Claro, tomando todas as precauções possíveis. Mas o que a gente ia fazer? Aí você ficou em casa. Na pandemia, assim, o fluxo de trabalho no granito começou
a ter uma mudança. Muita gente estava com medo de ter que fechar tudo. E aí começou a adiantar trabalho. Então, os trabalhos que a gente... O dono da empresa também não queria fechar. Queria manter o capital, o fluxo de caixa vindo, né? Então, ele antecipou todos os trabalhos. Então, o pessoal estava trabalhando muito, estava tendo problema, ia fechar, não ia. O pessoal, algumas pessoas ficando doentes, estava... Foi muita insegurança, né? Então. Pra todo mundo, né? E aí eu falei assim pra Carol, falei, ó, essa semana eu já vou ficar em casa aqui pra dar uma segurada, né? Porque o negócio tava ficando meio complicado. Aí eu peguei, falei que eu ia ficar em casa essa semana e tal. E daí que a Carol falou assim, ó, tem o marido de uma cliente minha que quer treinar. Por que você não dá aula pra ele? Como a gente dava aula individual, a gente fazia aula de máscara, individual, era eu com um cliente, a Carol com outro, longe. Longe um do outro. Isso. O lugar é imenso, né? Exato. Então, Exato. Às vezes ela dava aula numa sala, eu dava aula na outra. E aí foi. Entendeu? E aí o marido começou a falar para outro marido, que começou a falar para outro marido. Aí o outro começou, ou você voltou da aula, ou você tá dando aula, ou como a galera não tinha muito o que fazer. A gente, ó... Que foi bom, né? Foi a pandemia que todo mundo tava fechando, a gente tava crescendo. Cresceu. Uau. E aí nisso apareceu uma oportunidade daí que a gente pôde comprar as máquinas, porque tava fechando muitos lugares. Olhando no Facebook, no Marketplace, um dia do Facebook, eu vi que uma academia em New Hampshire tava fechando. E o cara postou, ó, tô vendendo alguns equipamentos. Mandei mensagem pro cara e tal. E fui lá. Resumindo, eu consegui comprar 15 máquinas, preço assim de banana. De banana. E olha que interessante, né? Porque, tipo, o mesmo business, uns fechando e outros acendendo. Exato. Por isso que eu E falo, aí tudo do jeito que você encara. Tudo do jeito que você encara. Aí entra a questão, né, da paixão, da garra, Da da coragem também. Porque também todo mundo meio que pirou na pandemia. Muita gente ficou malzona, perdeu muita gente. Então, depressão, teve várias oscilações, assim, pode dizer. Então, mas olha que interessante, né? É o mesmo business e aí um fecha e outro abre. Exato. E o de vocês bombou aí, né? E daí foi na pandemia, nessa fração de tempo que começou a aumentar o fluxo de cliente. Porque daí, querendo ou não, com as máquinas, não tem como. O ferro molda. Né? Então, por isso que hoje a nossa gym chama Iron Gym, porque é pelo ferro que você é moldado. Você quer um shape, um corpo legal, você tem que passar pelo ferro, literalmente. E aí, os nossos clientes começaram a ter mais resultado do corpinho começou a ficar mais legal e tal. E aí, o negócio foi crescendo. Né? Só que assim, quando a gente tava no 4º andar, só tinha um elevador de carga. Quem levou todos os maquinários lá do basement pra cima, a gente carregou. Já puxaram o ferro Nessa brincadeira, deslocar quadril e, tipo assim, é os perrengues chiques, sabe? Sim. É os perrengues chiques. Então, a gente convida os amigos pra ajudar, né? Mas ninguém... Mãe morreu, churrasco, né? Quando é churrasco, vem todo mundo. Não, mas foi massa. Algumas pessoas ajudaram a gente. E, cara, vocês ficaram quanto tempo lá? Foram quase 5 anos, né? Sim. E, tipo assim, uma coisa legal. Como lembra que eu falei que era um lugar muito feio e tal, muito mal cuidado, muito velho? O que a gente podia fazer, a gente fazia. Então, eu passava, gente, era uma vizinhança que, querendo ou não tem muita educação. Então, a galera joga muito lixo na rua. E, cara, eu passava catando os lixos. O diferencial aí, né? É o diferencial. Eu fazendo mais do que, né? Do que eu precisava. Mas era um ambiente que eu tava convivendo. Então, eu vou deixar ele o melhor que eu posso. Aí eu limpava, arrumava os quadros, passava nas escadas, assim, cheia de poeira, eu ia passando a vassourinha. A gente pagava a manutenção da escada, a gente pagava a manutenção da grama lá da frente. Da grama, porque o dono do prédio, coitado, velhinho, nem tava sabendo. A gente mandou pintar 2 vezes as escadas de baixo até em cima. A gente pagou tudo isso. Do nosso bolso. Porque pra deixar o lugar mais apresentável. Pois é. E é isso, né? Quando você vai montar um negócio, né? Você tem que... Ontem eu tava assistindo um pouco para poder, né, também me situar. E não adianta, cara, você querer fazer tudo... Você tem que investir, não tem como. Exato. Não adianta fazer meia boca, porque não adianta você vai colher boca, porque você vai... mesmo em questão de cliente, você vai colher aquilo que você está entregando, entendeu? Exato. Então, você quer alguma coisa de qualidade, você tem que entregar qualidade. Sabe? E na nossa área, tipo assim, personal trainer não dá dinheiro. Porque não sei o quê. O que a gente vê de gente
se vendendo a 10 dólares, 15 dólares. Gente, desculpa. Se não doer no bolso da pessoa, dificilmente ela vai dar valor no teu trabalho. Exato. Porque ela pode entrar em qualquer lugar e comprar um pastel por 10 dólares. Pastel é um refrigerante por 10 dólares. É verdade. Sim. Então, isso é um conceito que a gente aprendeu ao longo dessa caminhada. Já cobramos barato? Cobramos, com certeza. Mas conforme você vai se entendendo como profissional, você vai tendo resultado, você vai trilhando uma caminhada, consequentemente, os seus tickets têm que subir, Você vai cara. investindo também. Não adianta Você você vai só investindo, investir e não ter o exato. resultado. Você precisa, você investe, né, pesado no começo, mas depois você tem que ter o Você resultado tem- daquilo, exato, né? exato. E se você entrega qualidade, né, você tem que receber por essa qualidade, né? Exatamente. Não tem essa. Pô, meu tempo é precioso, eu sei o que eu tô fazendo com ele. Eu tava conversando com a menina esses dias sobre a questão de daycare e eu tava falando exatamente. Ela falou, mas você acha errado? Que a outra mulher falou, não, mas eu acho errado, porque todo mundo cobra esse valor e tal, e ela quer cobrar. Ela falou, tá, você acha errado eu cobrar esse valor? Eu falei, não acho errado, mas você tem que entregar o que você tá cobrando. Não adianta Justificar. não adianta você querer fazer a mesma coisa que todo mundo tá fazendo e querer cobrar mais. Exato. Então, tipo assim, você tem culhão pra poder oferecer mais, você se Qual que é o seu diferencial? você garante naquilo que você faz, então entrega o seu melhor, que aí o preço, cara, vai se justificar, Relativo, vai ser Exato. relativo. Valor, né? É, não tem essa de ser Exato. mais ou Não é? menos. A Exato. questão não é cobrar mais ou menos, é caro ou não é. A questão é o que você entrega. Se você entregar bem, Qual que é o valor? O que Isso. que você tá Pois é, agregando na entendeu? vida? Você tem, né? Valor. Isso é uma área que a gente bate muito com a nossa equipe de personagens hoje dentro da nossa academia. Porque, assim, alguns dos nossos personagens têm dificuldade com cobrança. Então, por exemplo, a pessoa vai lá, eu quero fazer aula 4 vezes na semana. Se ele acha que o montante do mês ficar muito alto, ele tem aquela dificuldade de falar assim para a pessoa, eu vou te dar um desconto porque ficou muito alto. Só que a percepção pode ter ficado alto para ele, entendeu? Mas ele não conhece a realidade da outra pessoa. Exato. Porque se a pessoa está procurando, ela já sabe mais ou menos quanto que fica, sim, e ela já tem uma ideia, ela já tem uma estimativa, e ela sabe se aquilo cabe a ela ou não. vai se programar, né? Exato. Entendeu? Antes É eu isso. tinha, eu tinha pena de vender. Eu tinha pena de gastar o dinheiro das pessoas. Eu falei assim, não, deixa eu procurar. Mas aí eu comecei a estudar, tipo assim, gente, a pessoa já vem, ela tá querendo gastar. Exato. Então, se vai querer gastar, gasta comigo então, né? Exato. É porque a gente... É verdade. Mas é verdade, é verdade. Eu ficava com pena, eu falava assim, O- não, querida, tá tão caro, acho que ela vai começar uma promoção semana que vem, então você espera. Ó. Sabe, eu ficava com pena de E sabe o gastar que é dinheiro da pessoa. isso aí eu vejo muito nós brasileiros fazer isso, Uhum. tá? Às vezes o brasileiro oferece o desconto pro cara antes dele Antes pedir, dele O cara nem pediu, você tá oferecendo porque ele já sabe que, assim, culturalmente o brasileiro pede desconto. E você quer pagar Não. quantas vezes, né? Exato, aham. Exato. À Não, vista. não é assim. Não é assim. É. E a partir do momento que a gente começou a entender esse posicionamento sobre o valor que entregamos e que o nosso serviço justifica esse valor, não é negociável. É. E lá no começo da conversa você falou, se sempre foram alinhados, né, financeiramente e tal. Não fomos, a gente sabia o básico, do básico, do básico. E mesmo assim, casa de ferreiro, espeta de pau, né? E eu falei assim, Gu, a gente tá subindo, tá tendo mais cliente. A gente precisa de alguém para orientar a gente nisso. Porque uma coisa é, o que a gente mais escuta. Pra que você vai, no nosso caso, por que você vai pagar personal? Você pode ir lá fazer sozinho? Então por que você não vai? Por que eu vou pagar um coach financeiro se eu posso abrir o Google e fazer? Porque eu não vou fazer, porque eu não tenho a vivência que a pessoa tem, porque eu não tenho Exato. o estudo que a pessoa tem, né? Uma arrogância da nossa parte, falar assim, não vou pagar para fulano porque eu posso fazer sozinho. Nossa, sabedor do universo, né? Detentor da sabedoria. E aí, na pandemia, uma ex-aluna minha, eu ouvi que ela estava trabalhando com uma cliente atual da época, fazendo coach financeiro. Falei, Gu, vou chamar ela pra gente conversar. O Gu, né, formado em contabilidade, né, meio assim, não, eu sei o que eu tô fazendo. O negócio não foi bem Já é assim. minha área. Foi assim, nessa época, um pouco antes dessa época, que já era pós-pandemia, como começamos a trabalhar junto, a Carol fazia o schedule e ela pegava já o financeiro junto ali, ela já fazia o financeiro. Falei, ok, não me preocupo, Carol tá fazendo o financeiro, tranquilo. A partir do momento que eu falei assim, amor, deixa eu te ajudar, deixa que eu faço o financeiro. Ela reclamou de que estava cansada, tal. Falei, deixa que eu faço financeiro, você faz o schedule e tudo mais. Quando ela me passou o financeiro para fazer, ela já tinha chamado a Case, que era a coach financeira. Ela falou, tá, eu te passo o financeiro para você fazer, mas eu chamei uma coach financeira que vai cuidar.
Eu falei, desgramada. Ansiosa, né? Confia desconfiando. Porque ela queria também te poupar, porque para você queria investir aprender. mais tempo também, né? Mas é meio que mais a metodologia. A gente sempre foi muito... Em inglês fala coachable, que é você ser ensinável, né? Então, desde quando, como atletas, a gente já competiu no bodybuilding e tudo mais, sempre procuramos pessoas que já passaram por aquele caminho que podem ensinar a gente a passar, né? Pela trilha. Não é nem questão de encurtar, mas eu acho que às vezes poupar de erro, entendeu? É mais fácil, a pessoa já passou por ali, então ela pode te entregar o caminho ali sem você ter que dar as cabeçadas da vida, né? Yeah. Então, entendendo esse processo, falei, beleza, chamar ela, vamos conversar e tal. E aí foi quando a gente teve o primeiro encontro. E aí ela organizou, né, tudo, quitamos as dívidas que estavam para trás, num curto período, falou, pô, esse negócio funciona mesmo, né? E como ela tem formação não só do financeiro, mas de coach, ela virou pra gente e falou assim, qual é o sonho de vocês? Né? Aí a gente, na hora, abriu uma academia. Tá, mas daqui quanto tempo? Aí um olho pra cara do outro assim, daqui uns 5 anos, né? Foi o que a gente falou 5 anos. Aí ela, por quê? Aí eu falei, que até lá já deu pra juntar o dinheiro, né? Fazer as coisas. Ela, quer saber? Vamos procurar um lugar? E a gente é muito assim, ó, igual você. Bora? Bora. Então bora. Então vamos. E assim, uma coisa que a gente sempre fez desde quando a gente chegou aqui, sempre fez visualização. A gente tinha no quarto, nosso quarto antigo, vários post-its, que chama, tipo assim, com o que a gente quer, pegando fotos do que a gente quer chegar, para que o nosso cérebro, a nossa mente, ela não distingue o que é real do que é imaginável. Então, se você se coloca naquele cenário, de um jeito ou de outro, ela vai trabalhar no mundo externo para que isso chegue até você. Exato. Né? E a gente foi ver um lugar, e na época, uma moça também que treinava com a gente, a Mary, que é real estate, ligamos pra ela, Mary, você sabe, eu acredito que ela trabalha com a Case também, você sabe um lugar que a gente possa olhar, a gente tá querendo abrir uma academia, assim, assado. Ela, Carol, conheço um lugar ali em Low que tá fechando, que era o que era ali mesmo? Aquele primeiro lugar? Uma clínica, né? Uma clínica de idoso, uma coisa assim. Aí a gente foi lá, entrou no lugar, falei, ai, não gostei do vibe. Eu vou muito pelo que eu sinto, cara, muito. Não gostei do vibe. Aí lá mesmo eu falei assim, olha, acho que acabei de lembrar de um lugar, ali em Bilirica, que tava fechando. E se eu não me engano, lá já era uma academia. Vai lá ver. Eu falei, Gu, vamos agora. Porque assim, ó, é o cavalo que passou na frente. Ou você monta em cima e sai galopando, ou ficou pra trás. Você leva... Saímos de lá, eu já sabia onde era o lugar também, quando ela comentou. E eu fui lá, paramos lá na frente. O carro. O carro, peguei o telefone, já mandei pra ela, pedi pra ela entrar em contato. E aí ficamos de frente ali, olhando e tal. Olhamos meio que por dentro ali no vidro, no espelho, colocando uma mãozinha assim e tal. A gente tirou foto disso. E aí, beleza, aí começou. Aí começou o processo da... Não, a gente olhou e falou assim, é aqui. Ainda não. Sim, não. Eu falei, eu gostei. E a gente falou, gostei, gostamos, ficamos ali. Gostei. Quando a gente pegou a chave que nós entramos dentro, aí a gente falou, é aqui. É aqui. É aqui. Aí a gente começou a idealizar ali dentro. Visualizar tudo. Visualizar como que seria o layout, como que seria as cores, aonde que ficaria a maquinário. Mas detalhe, a gente não tinha o dinheiro, a gente não sabia de onde o dinheiro ia vir, a gente não tinha investido, a gente não tinha nada. A gente não tinha o dinheiro para pagar o depósito que o lugar requeria, para alugar pediu. Da loucura. E que foi, eu acho que $20 mil, $30 mil mais ou menos. Aí, beleza, nesse curto período, beleza, tá. Gostamos do lugar e tal, e como que vamos fazer agora? E a Casey sempre junto com a gente, né? Então, passamos todo o processo com ela, quitamos as dívidas, começamos a guardar dinheiro, o financeiro deu uma melhorada. Se aproximamos, né? Tipo, trocando muita ideia, sempre se ajudando e tal, né? Eu trouxe pra perto, né? Virou amiga. Virou amiga. E aí ela assim, ó, então vamos ver um investidor, alguma coisa. Eu e o Gu sempre pensando, e ela sempre ali, né? Se precisar de alguma coisa, tamo aí. Se precisar de alguma coisa, tamo aí, lembra? Só que, foi como eu comentei com vocês, eu não queria soar interesse. Porque eu não contratei o serviço dela pra isso, né? Pra vir falar assim, a pessoa tá abusando de mim. Não é isso. Então, eu não queria passar essa imagem, porque não era. Então, a gente foi, né? Até que chegou um dia, eu acho que foi lá na casa dela, Foi na casa dela, que daí eu tava num almoço. conversei com ela, tal, tudo que precisaria.
E falei assim, para alugar o espaço, me pediram isso. Foi isso. Coloquei lá os termos, tudo certinho. Porque o Google é muito bom de planilha, então ele tem tudo muito... Tudo desenhadinho, tudo né? desenhado, os mínimos detalhes. Aí já especificamos lá mais ou menos, coloquei mais ou menos quanto o custo, né? Que seria para fazer e tal. E daí ela falou assim, tá, mas se vocês precisarem de um investidor, eu e meu marido estamos aqui. Uau! Fechou. Fechou, bora. Onde é assim, né? Aí tipo assim, a gente nem... Então falamos, não, ok, então vamos começar... vamos começar a mexer o doce. E aí foi. Então, assim, a academia que a gente Isso sonhava... foi em fevereiro do ano passado. Exato. Que a gente foi ver o lugar. Demorou 3 meses que a gente mandou, né, nesse negócio de investidor, tal. Aí mandamos o contrato, assinamos, eles receberam de volta para ver se ia aprovar. Nessa lenga-lenga, eu acho que foram 6 meses, né? Não, foi mais. Até saber que o lugar é nosso. A gente tinha planejado abrir em outubro, nós fomos abrir só em novembro. Porque aí teve delay de máquina por causa do Covid, não tava tendo material. Exato. E nesse processo todo aprendemos, ok, como que encomenda a máquina, onde que vê, quais são os melhores lugares, quantos pratos precisa ter numa academia. Aumentando o conhecimento. Tudo. Exato. Total. É a vivência, foi a vivência de passar por todo esse processo e depois eu descobri que existem consultores que trabalham nessa área. Uau. Por exemplo, se você quer abrir uma academia, você contrata o consultor, ele te fala toda essa informação que a gente foi correndo atrás sozinho. Mas agora vocês podem ser consultores, Vocês podem ser Exato. consultores. Mas aí que é o ponto, É porque entendeu? assim, a gente fala academia, mas a galera, principalmente na nossa comunidade, não tem noção que é uma academia, como se fosse uma academia de rede. Eu não vou falar uma Gold Gym, um fitness aqui, tem aqui perto. Abre das 5 da manhã, às 10 da noite, aberta ao público, com membership. Nós damos nossa aula de personal lá, mas o goal da coisa é a academia. Né? Então, assim, fazer conta para não faltar prato, para não faltar dumbbell. Imagina, tem um monte lá de gente agachando pesado ao mesmo tempo e não faltar prato para todo mundo. Como é que faz schedule de funcionário, schedule de limpeza, schedule disso, blá, 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 blá. Vocês já estão Foi. PhD já. Foi loucura. São coisas que a gente ainda está aprendendo com o processo. Com o né? processo. A gente ainda está vivendo o processo. Criar os processos, Ainda tá para ser escrito, né? Tá, tipo assim, eu penso assim, nossa vida é como se fosse um livro. Exato. Então, cada momento é uma página, né? Cada momento. Então, ainda está sendo escrito o capítulo, né? Exato. Então, uma coisa que a gente sempre fala para nossos convidados, né? Tipo assim, o que vocês falariam para as pessoas que estão no Brasil, que querem vir para cá, que pensam de vir para cá e que as dificuldades vão ter, né? Que a gente sabe, né? Então, o que você falaria para eles, assim, tipo assim, de motivação? Não motivação, porque a gente precisa de ação. Exato. Não só de motivação, mas a gente precisa motivo de e ação. Eu né? acho que a própria história de vocês já inspira bastante, É. já disse muita coisa. E acho que A vocês têm. história é uma inspiração, Cara, vocês têm né? muita coisa ainda pra mostrar e a gente vai ficar de olho Começar em de novo. Mas a gente já aprendeu muito no primeiro papo. No Instagram, a gente vai botar o contato, né? No Eu Instagram. acho que a gente vai fazer um segundo vídeo lá na academia, porque eu fiquei muito Bora. curiosa. Não, vai lá. Vai, porque uma coisa legal. Vai pegar um treinão lá, vou mostrar. matando Colocar Keila e vocês duas. Rejane. Matando Colocar Keila e Rejane. Matando a grito. Né? E o mais legal disso tudo que a gente tá vivendo hoje, pelo menos pra mim, é poder fazer com que pessoas que amam o que fazem, assim como a gente, como personal trainers, ensinar eles uma carreira, ensinar a lidar com o cliente, a ensinar a lidar com o financeiro, ensinar a montar schedule. Então, o poder, esse transbordo. Então, hoje a gente encheu e a gente poder transbordar naqueles que estão ao nosso redor. Então, só 7 anos. então, Só 7. então, tem pessoas que trabalham com a gente que, assim, são amores do nosso coração, que trabalhavam na limpeza, mas não era feliz. E era um puta profissional. A gente Sabe? conheci, eu vou dar um exemplo, vou falar o nome dele, o Fernando. Pra mim, assim, é um cara, o melhor personal trainer ali dentro, ali, pra mim, assim, é disparado. O cara é um puta profissional. E não só porque, assim, disso, mas por toda a história, por todo o tempo de caminhada que ele tem. É um pai de Exato, família. dedicação. Cara, ele ama. Ele entrega tudo ali naquela aula que ele dá para o cliente, tá? Que legal. E eu vejo, assim, eu conhecendo ele, vendo ele trabalhando com limpeza ou pintura, eu falava, pô, esse cara não é tá feliz. Esse cara não é feliz com o que ele faz. E eu falava pra ele, Fer, o dia que a gente abrir nossa academia, você vai ser o primeiro personal lá de dentro. E foi. Uau. E foi. Nossa, Trazer ele demais. pra junto, sabe? Eu Agora falei, a meta é fazer ele comprar casa, né? Agora ele tem que comprar uma casa. A gente falava pra ele assim, Fernando, um dia você vai viver só disso. Ele Um dia você não. ele não acreditava, tá? E a gente acreditava mais nele do que ele. Exato.
E hoje ele já tá... Então, tipo assim, gente que não tinha nada, hoje a gente conseguiu fazer alugar uma casa, ter o próprio carro, viver do que ama. Sabe, gente que morava lá na PQP, dirigia 50 minutos, o Jânio, né? Um dos nossos personagens. No começo ele dirigia 50 minutos todos os dias pra ir pra voltar. Até fazer a clientela poder trabalhar aqui perto. Então, cara, tem jeito. É possível. Você só precisa estar alinhado com pessoas que estão vivendo aquilo que você quer viver. Ter paciência, passar pelo processo, coração humilde pra aprender sempre. E sem preguiça. E trabalho. Pega a visão, gente. Sem preguiça. Sem preguiça. Entender também que dificuldade, problema... Tem em todo lugar. No Brasil tem dificuldade. Tem pessoas que vão entrar na sua vida e que vai te passar dificuldade. Aqui, mesma situação, pô. Mesma coisa. É o jeito que você lida com o problema, entendeu? Se você vai... Não é o lugar nem as circunstâncias. Não, é o jeito que você lida com o problema, independente do lugar. É você, gente. Onde é que for que você... Qualquer lugar que você vai, aí tá você. Exato. E uma coisa, assim, tem uma coisa, tenha fé, sabe? Tenha fé. Uma hora dá certo. E muita gente, né, fala de Deus, mas não é o falar, é o sentir. De eu saber, viver, né? É o viver, cara. De eu saber que quando eu tava lá sentada na escada desesperada, que eu não queria voltar pra limpeza, Deus, a vontade do meu coração é essa, você me conhece. A bucha é tua, faz aí. E ele já tava te impulsionando, né? Cara, todo. A gente fala assim, cara, obrigada. Às vezes eu falo, nossa, não sei nem se eu sou merecedora, porque sempre teve dedo dele, né? Sempre, tipo... A vida sempre nos moveu assim também, sabe? Às vezes a gente não vou insistir nisso daqui porque isso daqui vai dar certo. Não dava certo. Vai pra lá. Vai pra lá. A gente ia, não relutava não. Vamos. Então, galera, pega a visão. E só vai. E gente, olha, que maravilha. Por mim, a gente ficava aqui um tempão, horas, sei lá, se a gente vai fazer uma segunda parte, o que a gente vai fazer na academia. Mas, olha, combinou e fechou. Gravem esse nome aí, Carol e Gustavo. Vocês vão ouvir falar muito deles ainda aqui. Né? Quem sabe aí, não vai rolar uns cursos, Exato. Temos planos pra então, isso. eu acredito muito, assim, eu fiquei muito feliz de receber vocês de novo, né? Por vocês estrearem aqui conosco com o pé direito. E é isso aí, gente. Fica ligado, fica esperto, pega todas as informações que vocês ouviram aqui na história. E coloquem em ação, né, gente? Coloquem em ação. Exato, vamos ver. Atravessa a ponte, assim, né? Exato, literalmente. Vem. Né? Se tá aqui, vem com o coração pra cá também. Não deixa o coração no Brasil, não. É verdade. Corpo, coração, mente e espírito. Senão você atrasa. Exatamente. Então é isso aí, gente. Obrigado, valeu. Obrigada a vocês. Beijo e até a próxima.